Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, dando continuidade à nossa temática, estamos falando sobre altas habilidades e superdotação. Hoje contamos com a presença do professor Francisco Alexandrino de Oliveira Neto, ele que é graduado em Educação Artística, pós-graduado em Educação Especial, mestrando em Ciência da Educação. Ele é professor do AE do NAAS Recife. Obrigada, professor Alexandrino, pela presença. Bom, a gente vai continuar falando, não é, sobre altas habilidades e superdotação, e com a presença do professor Alexandrino, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa experiência, não é, do seu atendimento, do atendimento que o senhor faz no NAAS, não é, com esses estudantes, né, superdotados e com altas habilidades. E para começar, eu queria saber, professor, tem diferença entre altas habilidades e superdotação? Olá, Thaís Luz. Olá a todos e todas que acompanham a plataforma Educa Recife. Primeiramente, a minha experiência no núcleo de atividades de altas habilidades e superdotação é extremamente prazerosa. Descobrir, identificar, acompanhar e encaminhar pessoas deste público-alvo que é tão invisibilizado na educação especial, para nós é mais do que um serviço público, é uma meta, é uma bandeira de luta inclusiva. As pessoas com altas habilidades de superdotação, elas precisam ser cada vez mais visibilizadas e que sejam muito mais inteiradas da sua condição e que sejam cada vez mais possibilitadas durante a sua vida acadêmica, as possibilidades de atendimento educacional especializado para elas e condições para que a família desenvolva esses potenciais por meio da educação especial na perspectiva inclusiva. O NAAS Recife é um núcleo, é uma sala de recursos multifuncional, uma grande sala de recursos multifuncional que atende as altas habilidades de superdotação. Você perguntou, existe diferença entre altas habilidades de superdotação? Tecnicamente, para o MEC, não. Nós somos um país de dimensão continental e alguns grupos de pessoas, sejam elas cientistas, sejam elas pais de alunos, sejam elas pessoas com esta condição, preferem se autonomear ou serem chamadas de autohabilidosas ou pessoas com altas habilidades, e outras preferem ser chamadas de pessoas superdotadas ou superdotados. Tem alguma característica, professor Alexandrino, que faz daquele estudante, que a gente possa observar aquele estudante e dizer, não, esse estudante ele tem algumas características, ele já apresenta alguma característica que eu possa dizer que ele vai ser encaminhado para um acompanhamento de altas habilidades e superdotação? Existe. Quando um estudante ele apresenta um fator que é a habilidade acima da média, essa habilidade acima da média, ou seja, essa habilidade acima da média da sociedade onde ele se encontra, ele tem um destaque em uma ou mais áreas, vinculada a uma criatividade destacada em uma ou mais áreas e um envolvimento com a tarefa em uma ou mais áreas, vai trazer para nós subsídios que vão fazer com que levantemos hipóteses sobre critérios que vão trazer esse público-alvo. Então, existe sim possibilidade de se identificar pessoas com altas habilidades sem necessariamente ir para o campo da saúde, a saber, na área da psicologia. Na sala de aula, o professor pode já levantar hipóteses. Se esse estudante ou essa estudante apresentam habilidades acima da média, criatividade destacada, tem o pensamento fora da caixa, o pensamento divergente, e tem o envolvimento com a tarefa, buscam, têm afinco, se destacam. Olha, professor, em casa eu estava pesquisando, eu saí da sua aula, continuei pesquisando na hora do recreio. Já se levanta a hipótese, já entra em contato com o NAAS, que é um serviço da Prefeitura do Recife, que atende toda a rede e que tem a função de levar para todo o Estado, levar para todos os espaços da região metropolitana do Recife o conhecimento sobre esse público-alvo da educação especial.
Então, professor, esse estudante que está, o senhor colocou algumas características de procura, de vontade do mais, dessa busca dele pelo mais. Pode acontecer desse estudante que ele procura mais, achar que aquela aula não está suficiente para ele se desinteresse e aí o professor olhe para ele como aluno desinteressado. Isso pode acontecer também? Demais. O fenômeno, muitas vezes, é desconsiderado, muitas vezes pela escola, porque vai ser visto pela escola enquanto esse estudante, aluno problema. Esse aluno vai ser visto como um estudante desinteressado, vai ser visto como um aluno gerador de conflitos, ou mesmo como um aluno que vai trazer o desinteresse de outros colegas, ele vai liderar o desinteresse. Então, ele pode também ser diagnosticado com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, erroneamente, com TOD, com transtorno opositor desafiador, ou com excesso de hiperatividade, ou com outros transtornos de aprendizagem, quando, na verdade, ele tem altas habilidades de superdotação, mas, por não ser identificado, gera diagnósticos equivocados e um olhar do professor ou da professora equivocado. Por esse olhar equivocado, sofre um manejo pedagógico que não é coerente e muitas vezes entra numa situação de underachievement, que é o engavetamento do talento, onde ele se esconde ou ele faz um outro processo, que é o selective achievement. Ele apresenta altas habilidades, por exemplo, na rampa de skate. Vou colocar aqui a Raíssa Leal, que ganhou medalhas lá na Olimpíada e ganhou ainda prêmios com relação aos méritos por qualidades e comportamentos olímpicos, né? Ou seja, o talento das habilidades interpessoais e intrapessoais enquanto atleta. Então, aquela garota, Raíssa Leal, ela não se destacou tecnicamente na matemática, ela não se destacou tecnicamente na língua portuguesa, ela não mostrou um alto QI, mas ela se destacou na habilidade e na inteligência sinestésico-corporal, que é um outro tipo de inteligência, e esse destaque vai aparecer, mas muitas vezes não vai aparecer na sala de aula, e o professor, sem olhar instrumentalizado, vai olhar para essa garota, que muitas vezes vai estar agitada, se mexendo na cadeira, e vai dizer, essa garota tem hiperatividade, essa garota não quer nada com a vida, essa garota é rebelde, essa garota não deveria sequer estar nessa escola. Né? Então, realmente é necessário instrumentalizar o olhar para um acompanhamento educacional especializado que desenvolva os potenciais a partir da neurodiversidade. Então, é importante o professor, tanto da sala de aula, não é, professor? Tanto do professor do AEE, que está lá na escola, ele observar esse comportamento e não já focar na parte, vamos dizer, pessimista do comportamento, não é? Mas ter esse olhar habilidoso para que possa reverter, talvez esse estudante, ele não seja um estudante abaixo, mas e sim um estudante que precise um a mais, não é verdade? Qual é esse trabalho do NAAS Recife, junto a esses estudantes, né, aos estudantes? Qual é esse trabalho do NAAS com o professor, né, da rede particular e pública? O NAAS atende essa rede também, a pública e a privada. E como esse NAAS Recife, ele chega na escola ou a escola chega até vocês? Isso, o NAAS, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, ele majoritariamente, a prioridade são estudantes de escola pública municipal. Ele atende escolas da rede estadual e estudantes da rede estadual e estudantes da rede privada, além de institutos federais. Quando a gente tem a questão das altas habilidades, a gente tem em sala de aula a base para o atendimento da pedagogia da superdotação, um teórico que começou a construir a teoria em 1970 e essa teoria veio dar um boom em 1986 e foi base para a construção desses núcleos em 2005, que é o psicólogo premiadíssimo com um Nobel da Educação, um dos 25 psicólogos mais
citados no mundo, que é Joseph Renzulli. E é ele quem traz a teoria dos 3 anéis, essa que cita habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. É ele que traz também um modelo triádico de enriquecimento, que fala sobre como trabalhar os potenciais humanos na escola. E é ele quem vai dizer que na escola o desenvolvimento potencial humano não deve ser trabalhado só o superdotado, só a pessoa com altas habilidades, mas toda a escola deve crescer. E aí eu trago Helvin Forsten, que tem a teoria da modificabilidade cognitiva, que fala que desde a pessoa com deficiência intelectual até a pessoa com altas habilidades de superdotação, a partir da neuroplasticidade, é possível trazer evolução. Então, a teoria do desenvolvimento do potencial humano, ela vai fazer com que haja a saída do pessimismo, a retirada da pedagogia da negação e traz uma psicologia positiva, não uma psicologia positiva de conto de fadas, mas uma pedagogia inclusiva, de fato, implementada com todas as certezas e responsabilidades, com acompanhamento educacional especializado, com critérios quantitativos e qualitativos, tais quais os que a gente usa atualmente na rede do Recife. Todos ganham, não é, professor? Tanto o estudante, não é, como os colegas que estão junto com ele em sala de aula, com esse olhar, com esse olhar positivo, não é? Como o senhor gostaria de dar uma palavra para esse professor que está lá no chão da escola, que tem esse estudante que ele não consegue? O que o senhor gostaria de dizer para ele? Quais são os pontos que o senhor poderia, se pudesse dizer, professor, observe isso, não é? Procure a gente se você vê um estudante assim. Qual é essa palavra que o senhor poderia dar aos professores que estão lá na escola? Thaís Luz, eu quero agradecer desde já por esse espaço, porque essa palavra a gente precisa dizer, esse momento de reflexão a gente precisa fazer. Eu passei 9 anos no chão da escola, dentro do córrego da areia. Eu vi, durante 9 anos, vários estudantes com perfil de altas habilidades de superdotação, e eu não conhecia o núcleo de atividades de altas habilidades de superdotação, que está desenvolvendo atividades desde um período, desde 2007. Hoje nós temos a possibilidade de estar divulgando amplamente o núcleo na gestão Juntos Somos Mais Fortes, com a coordenadora Tiane Araújo. O que é que eu peço para os professores e professoras da rede? Muitas vezes nós deixamos com que a sindemia Covid-19, com que a angústia do trato docente e com que vários outros aspectos esmoreçam a nossa fé, a nossa crença no potencial humano e no desempenho de talentos. Que a gente consiga reverter isso e consiga ver que por trás daquele garoto que está batucando na mesa enquanto você fala, pode ter um percussionista, que por trás daquele garoto que consegue pular um muro para gazear uma aula, pode ter um atleta, que por trás daquela garota que está gerando um conflito na escola, existe uma liderança, que por trás daquela criadora de bullying, existe uma poetisa, aquela criadora de um cyberbullying no WhatsApp, existe uma poetisa. Em suma, por trás de pessoas que estão apresentando comportamento não construtivo, existe possibilidade de construção. As altas habilidades são uma questão de educação, mas também são uma questão de saúde, porque é uma relação do eu consigo, do eu com o outro e do eu com o meio, bem como uma questão de segurança pública. Muito interessante. Eu gostaria de agradecer ao professor Alexandrino, mas dizer, gente, e ao professor também, que esse espaço ele acabou de ser aberto, não é? É um assunto muito interessante, que a gente trouxe aqui muito suave, mas que a gente precisa sim se aprofundar, né? Nós precisamos conhecer mais sobre a identificação, sobre o trabalho do estudante com o estudante de altas habilidades e superdotação. Eu queria agradecer ao professor Alexandrino, deixar as portas do Educa Recife abertas para
futuramente vir a gente se aprofundar mais nesse assunto, professor. Eu agradeço. Nós queremos agradecer e dizer que o NAS tem vários módulos de formação. É só entrar em contato nas.recife@educ.rec.br e solicitar a unidade de atendimento ao professor, processos formativos que nós estaremos lá para dar suporte. Muito obrigado. Eu agradeço você e até o nosso próximo encontro.